Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Corinthians porque o clube foi condenado a pagar uma dívida em um curto prazo de tempo e se não pagar, olha, pode sofrer uma punição como, por exemplo, não contratar jogadores na próxima janela. Isso seria terrível, então vai ter que pagar. A gente vai também projetar o time para essa sexta-feira quando o Corinthians encara o Bahia num confronto direto na Neoquímica Arena. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Inscreva-se no canal, não repare o visual, eu estou de transição aqui, vocês sabem, né? Estou montando um cenário, então, por favor, seja mais um inscrito. Em breve você vai ter a melhor qualidade em áudio e vídeo, isso eu garanto para vocês. E postando conteúdos diários aqui, eu não deixo de abastecer o canal, então por isso eu conto muito com a sua audiência. Inscreva-se, ative a notificação, beleza? Deixa o like no vídeo também. Bora! Vamos falar do Corinthians porque tem uma notícia impactante, né? Trazida pelo repórter Marco Belo, da Rádio Transamérica, que eclodiu aí nessa quarta-feira por conta da necessidade que o Corinthians tem de pagar uma dívida milionária referente a dívidas, né, relacionadas ao ex-jogador Jadson. O Jadson, né? O Jadson, ex-camisa 10 aí, que conquistou vários títulos, inclusive com amplo destaque no Brasileirão de 2015, depois ele voltou, ganhou Paulista ainda. O Jadson, um cara muito importante na história do Corinthians, marcou o primeiro gol do Corinthians na Neoquímica Arena. Tem 50 gols aí pelo clube, em mais de quase 250 jogos. O Jadson é um ídolo para muitos e assim, né, gente, não tem nada a ver o Jadson com essa história, né? Ou melhor, ele tem evidentemente, né, mas são os seus advogados buscando o direito do jogador na justiça, seja ele do Corinthians, do São Paulo, do Atlético Paranaense, onde ele jogou também. Enfim, é uma questão que o clube tinha, né, que arcar com essas custas e acabou não arcando. O que são essas dívidas? Vou tentar explicar para vocês. São duas, pelo menos duas que os advogados do Jadson estavam cobrando o Corinthians. Uma delas se referia a direitos de imagem. Esses valores eles foram quitados, não pelo Corinthians, porque o Corinthians meio que penhorou esse valor de premiações que ele conquistou aí em Copas do Brasil recentes e tudo mais, então esse valor acabou indo para o Jadson. Só que esse valor ele corresponde a 15% da dívida total, ou nem isso. Os outros 85% o jogador ainda não recebeu. E esses 85% eles se referem a verbas rescisórias e salários atrasados. E todas as sentenças deram ganho de causa para o jogador, ou seja, o Corinthians tinha que pagar. O valor total dessa dívida gira em torno de 11 milhões de reais. Então, 15% dela já foi quitado, de uma forma que o clube, premiações que foram penhoradas e que acabaram para o jogador, beleza, essa parte foi resolvida, o restante precisa ser resolvido ainda. E aí, os advogados do Jadson entraram na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, que é um mecanismo que protege, né, os jogadores, né, quando os clubes não pagam, vai lá o advogado, aciona nessa Câmara aí e tudo mais, e o Corinthians foi condenado. O Corinthians não tem mais recursos, ele simplesmente foi condenado a pagar esse montante restante no valor de 11 milhões de reais, ou perto disso, em até 15 dias. 15 dias para pagar todo esse valor para o meia Jadson, ou o clube sofrerá sanções, punições, que podem até impedir o clube de registrar jogadores no boletim informativo diário da CBF, aquele lá, na próxima janela de transferências, que é uma janela importante, porque o Corinthians vai simplesmente, a gente imagina, mudar completamente a fotografia do seu elenco. Então vai contratar novos jogadores, vai dispensar alguns atletas que estão no elenco e para isso vai precisar registrar esses caras no BID para que eles possam jogar no ano que vem. Pois bem, vocês imaginem se o Corinthians em até 15 dias não consegue quitar essa dívida e acaba impedindo de registrar jogadores. Vai lá contratar, anuncia o cara, apresenta, dá coletivo e tudo mais, mas não pode registrar o cara. Tem que esperar uma próxima janela. Ou tem que pagar uma multa, tem que pagar esse valor com juros e tudo mais para poder regularizar a situação. Então é óbvio que o clube não vai passar por isso e vai ter que resolver. E vai ter que resolver logo, porque são 15 dias para que o Corinthians quite tudo com o Jadson. E aí sim, houve uma condenação, é importante que se diga, sem mais possibilidade de recurso para o clube. Então ele tem que pagar o Jadson, senão ele pode ser punido pela CBF, que tem essa Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Acho que me fiz entender. Bom, o Duírio Monteiro Alves, naquele debate da gestão
que ele promoveu com 6 jornalistas e tudo mais, que eu até fiz um resumo aqui no canal, um resumo de mais de 20 minutos, mas ele falou por 3 horas, então me perdoem. Ele disse que 60% da dívida estava quitada. Imediatamente, os advogados do Jadson refutaram essa informação e disseram que apenas 15%, que eram os direitos de imagem que eu falei da penhora das premiações do clube, que acabaram indo para o Jadson. Os outros 85% ainda não foram pagos e agora o clube foi condenado a pagar. Vai ter que resolver essa situação o quanto antes. Vamos projetar esse jogo contra o Bahia na sexta-feira, um jogo que mudou de data por conta da eleição do Corinthians. Eleição que acontece no sábado entre os 2 candidatos, o da situação, André Luiz Oliveira, o André Negão e Augusto Melo. Vocês estão vendo aí, né? Uma troca de farpas ou ataques de cá e de lá. Vai ser uma eleição muito quente, viu, gente? Nos bastidores, uma eleição de muitos ataques, né? A gente está vendo, de muitas disputas. Infelizmente, o eleitorado, os aptos a votar são muito poucos, né, em relação à massa corintiana para eleger o próximo presidente, mas enfim, a gente vai obviamente acompanhar, vou trazer toda a repercussão aqui no canal também e falar sobre o novo presidente do Corinthians que assume a partir do dia 1º de janeiro. Por isso, o jogo foi passado para sexta. Um jogo fundamental, né, gente? Porque a gente está falando do jogo contra o Bahia é o primeiro time da zona do rebaixamento. Tem 38 pontos, é o 17º, o Corinthians tem 44. Eu diria que essa vitória contra o Grêmio, ela tirou o Corinthians da possibilidade que existia ainda meio que remota, né, mas de um rebaixamento. A gente está vendo ali se embolando, né, Cruzeiro, Vasco, Goiás, Bahia, o Inter está no bolo ainda porque não conseguiu vencer, que tem 43 pontos, o próprio Santos, que tem 42, mas o Corinthians que chegou aos 44, eu acho que deu uma escapada boa. Eu não sei qual vai ser a pontuação para escapar. Muitos falam que é 48 pela projeção atual, mas nunca aconteceu isso, né? Normalmente com 45, 46 pontos você escapa. Muita gente já escapou até com 43, 42. Então a gente vai ter que, obviamente, esperar o que vai acontecer, mas o Corinthians precisa pontuar, né, gente? Precisa vencer, vamos colocar dessa forma, um adversário direto dentro da sua casa, que é o Bahia, que está desesperado para sair dali. Não vai ser um jogo fácil. O Matias Rojas voltou da seleção paraguaia, evidentemente, está à disposição, mas eu não sei se isso é uma boa notícia, né? Porque não tem sido, pelo menos na prática. Tem o Romero aí que está em grande fase, né? Fez mais um gol agora contra o Grêmio, garantiu a vitória. Um cara que está cada vez mais adaptado, né? Talvez ele tenha sofrido realmente essa adaptação, mesmo sendo um ex-jogador do clube. Quando ele volta, ele demora para se firmar. E hoje a gente já vê o Romero aí sendo um cara super abnegado, se entregando, marcando, recompondo, fazendo gol e titular absoluto, né? Então, dentro da formação que a gente está se acostumando a ver do Mano Menezes, ele tem o desfalque do Bruno Mendes, né, que foi expulso no jogo contra o Grêmio, e aí o Fagner entra automaticamente na lateral direita, o Gil e o Lucas Veríssimo na zaga, com o Fábio Santos, imagino eu, na lateral esquerda, ele que está encerrando a sua carreira no Corinthians nos próximos dias. Meio de campo. É um meio de campo bem povoado e técnico, né, proposto aí pelo Mano, com o Moscardo. Ele ainda está com o Fausto e o Mosquito no departamento médico, então ele tem o Moscardo, o Maicon, o Giuliano e o Renato, que é uma novidade, né? O Giuliano e o Renato juntos, isso estava acontecendo muito pouco, não novidade com o Mano, né? O Mano trouxe essa novidade, quero dizer, já tem acontecido de uns jogos para cá. E o Renato, inclusive, jogando um pouco mais avançado, né? Mais próximo do Yuri Alberto, com o Romero e o Yuri no ataque, né? No jogo contra o Grêmio, o Mano Menezes escalou 2 jogadores de velocidade, mas era um jogo com outro contexto, outra circunstância, ele sabia que ia ser atacado, então ele queria 2 jogadores de velocidade, ele deu um banco para o Yuri, que também estava muito pesado, o Felipe estava de fora, então dessa vez eu acho que o Yuri vai retomar naturalmente a condição de titular, jogando em casa e tudo mais, com o Romero, que está sendo uma ótima dupla de ataque, inclusive sendo o protagonista do ataque do Corinthians nesse momento. Esse deve ser o time, necessidade de vitória, 47 pontos se o Corinthians vencer, bom, aí pode disputar esses 3 últimos jogos, já pensando inclusive nas renovações, reformulações, lista de dispensa, aí sim o Mano Menezes vai conseguir projetar 2024. Ele já poderia estar fazendo isso, acho que já está fazendo, né, internamente, mas é que 44 pontos ainda é uma pontuação que incomoda. E aí, claro, né, tem que ver ali
onde vai estar na Sul-Americana, né, uma vaga na Sul-Americana, para não ficar no limbo, né, sem disputar nada. A Sul-Americana não é uma coisa, enfim, que agrade um torcedor de um grande clube, né, que quer estar sempre na Libertadores, mas na ausência dela é óbvio que é importante, é uma competição internacional, é uma competição que te dá dinheiro, dá prestígio, dá calendário, então tem que estar, pelo menos na Sul-Americana, já que a vaga na Libertadores ficou muito difícil. Mas a primeira coisa é escapar dessa situação incômoda, né? Acho que todo mundo concorda. Comenta aqui, inscreva-se no canal, não deixe de se inscrever, você que não está inscrito ainda, você que já está, meu muito obrigado. Ative a notificação também para você receber os conteúdos assim que eu postar vídeos aqui, eu tenho postado todos os dias. Muito obrigado pela audiência, até a próxima. Tchau!